Estamos ao vivo? E aí, produção, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Depois de um bom tempo sem podcast, estamos de volta, retornando com ajustes ainda, estamos ainda numa adaptação. Seja muito bem-vindo, Marcos, no Maespcast. Nós já estamos numa outra etapa e gostaria que se apresentasse e já desde já, para vocês que vão nos assistir, muito boa tarde. Lembrando que hoje o tema do Maespcast é sobre drogas. Nós tínhamos uns episódios que eu falava com o Ricardo Deri, sobre dependência química. Ele é especialista e terapeuta sobre dependência química. E hoje eu tô com você que passou por problemas da dependência química. Então, já pode se apresentar pra gente, sua idade, quantos anos, sei que você tá velho já, não tão jovem como eu, mas fique à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, meu nome é Marcos Winkler, sou casado, tenho 3 filhas, Pietra, Samantha e Melissa. Vou fazer amanhã 51 anos de idade. Olha, já completa. Hoje já estamos comemorando o aniversário, né? Então amanhã eu faço 50 anos de idade. E é isso, eu vou aqui conversar um pouquinho sobre a dependência química, falar um pouquinho sobre a minha vida, da transformação, que acontece. Então estamos aqui quero mandar um abraço para todos ali que estão assistindo, também nos ouvindo aqui no Maesp. E eu quero agradecer você pela oportunidade. Sim, obrigado, Foi através do meu irmão, do Cleitão, verdade, que nós nos conhecemos. Foi ali um projeto ali que o senhor nos chamou ali dentro da Fundação Casa, Mas isso é um outro tema que a gente vai abordar no outro dia. Mas a gente vai falar hoje sobre a dependência química, a transformação que faz sobre as nossas vidas. E eu só tô com uma dúvida aqui. E aí, produção, o volume tá bom? Tá bom o volume aí, produção? Tá bom. Então tá bom. Ótimo. Tá bom. E espero que dentro desse discorrer, desse nosso bate-papo, como a gente sempre fala, hoje a dependência química ela é devastadora com as ideias das drogas num âmbito totalmente destruidoras, porque ao longo de, se para 20, 30 anos atrás, a ideia maconheiro, já era pejorativo. Sim. Tipo, já assimilava quem usava maconha bandido, Não tinha, era essa classificação, a pessoa já fazia essa associação. E aí, ao decorrer dos anos, foram analisando novas drogas sendo criadas, Os laboratórios realizando cada vez drogas mais pesadas para o ser humano, tipo, entre aspas, se desconectar do mundo, da realidade, para viver numa ficção, num mundo de ilusão, onde todo mundo se perde, que na verdade, junto com o Ricardo aqui, a gente veio no bate-papo, falando das questões de como funciona, de como que foi o passo, de como você entrou nas drogas, desde a adolescência, e aí como alguns se perderam, outros ainda estão e uns se perderam sua própria vida por causa da droga. E aí a gente, ao decorrer desses anos que se passaram, a inovação de drogas sintéticas cada vez mais punk, fazendo que o ser humano vai se degradando, perdendo a sua identidade, se transformando num bicho. Olha que loucura. Verdade. A que ponto chegou o nível dessas drogas sintéticas, semissintéticas, elaborada nos laboratórios. Verdade. E aí a gente para e analisa, diante de tudo que a gente tem dito, diante de tudo que a gente já tem feito, trabalhando na prevenção da dependência química, e também no problema, porque até mesmo os casos que chegam pra gente já tá num grau complexo, complicado, que a pessoa já não está numa sanidade para poder tomar decisão por si só, e aí a gente encara esses desafios. Mas nada melhor do que trabalhar na prevenção, como a gente já vem conversando dos novos projetos que nós vamos falar aqui também, tá? Sim, tá bom. Dos projetos novos que vão ser iniciados, agora ainda esse ano, sobre ajudar as famílias e os dependentes, no espaço. E é isso. E que quem estiver vendo
que nós temos uma galera boa, que tem familiares que sofrem com isso até hoje e muitas vezes não sabe como lidar, e a gente sempre fala, para onde que a gente manda? Né? Lembrando que nós temos os parceiros, né? Com casas de recuperação. Sim. E também temos os espaços que a gente vai direcionando, que é o CAPS, que é a rede que a gente chama, né? Onde a pessoa pode buscar ajuda. E também para o codependente, não só o dependente, porque às vezes o codependente está muito também com a sua saúde muito debilitada, sua saúde mental, na verdade, se torna um doente, né? O codependente se torna uma pessoa doente também. E aí nós vamos também informar onde que ela pode procurar ajuda, né? Sim. E aí eu quero que você fale um pouco mais de como tudo aconteceu, que aí nós vamos expor para as pessoas também que há possibilidade e há de um milagre acontecer, né? Porque eu e você somos um milagre, né? Eu acho que aqueles que estão nos assistindo ali, que estão nos ouvindo, enquanto há esperança, há vida. Né? Então a gente tem que dividir algumas etapas em relação ao início das pessoas que usam a droga. Por exemplo, no meu caso, foi a curiosidade que me trouxe, né, através de um amigo, de experimentar a droga, a cocaína. Então a gente vê que eu, depois dos meus 23 anos de idade, né, já amadurecido, e eu tive essa curiosidade de experimentar. Por quê? Porque eu sempre fui atleta, eu sempre fui jogar bola, joguei no São Caetano durante 3 anos, joguei com vários jogadores, e ali dentro de um hall de amizades foi me apresentado ali a cocaína. Então, é diferente a minha situação, porque tem uns que começam na adolescência, com 14, com 13, com 15, com 16. Eu já comecei a partir dos 23 anos de idade. E fiquei durante 15 anos na droga, durante 23 anos na droga, né? E aonde praticamente acabou com a minha vida, né? A gente começava com a bebida alcoólica, depois a gente passava para a cocaína, e aí o que vinha a gente acabava consumindo, né? E a gente tem que perceber, e os pais também têm que perceber o que leva, porque assim não é tudo também espiritual, como a gente diz, tem um lado psicológico, tem um lado mental, tem um lado ali, o meio que a pessoa em que a pessoa vive também faz com que a pessoa ali ela pode se tornar uma pessoa dependente química. E outra coisa, tratamento também da codependência com as famílias. Porque quando um dependente químico, né, ele está no processo ali, ou ele está passando por uma situação, a família também adoece. Então, qual é o nosso projeto? O nosso projeto, né, que nós vamos comentar também sobre a Árvore da Vida, a ONG, vai falar sobre isso também, de tratar do dependente químico, mas também tratar da codependência dos familiares. Então, durante 15 anos da minha vida, eu perdi tudo, Abner. Eu perdi carro, eu perdi moto, eu perdi dinheiro, mas o mais importante que eu perdi na minha vida foi a minha dignidade, a minha própria identidade. E isso, ela nos arranca, a droga nos tira, né? Para quem era trabalhador, para quem trabalhava. Eu perdi o meu futuro, que era ser um jogador de futebol. Então, a curiosidade destruiu todo um sonho que eu tive. Fiquei internado durante 6 meses em uma clínica de recuperação. Quero mandar um abraço para o pastor Robson. Mas antes de você falar já aí para essa etapa aí, eu quero saber mais detalhes. Não vamos fugir, né? Eu quero saber algumas histórias, porque justamente você falou que você acabou indo de detrimento de uma coisa que vinculou a outra, mas você consegue me pontuar quais foram esses pontos principais para você chegar onde que você chegou? E lembrando que depois tem que falar de como você saiu, né? Como essa história. Eu quero saber até onde você pode compartilhar com a gente. O meu testemunho em relação ao uso das drogas foi que me levou a uma situação muito difícil, né? Porque a droga ali, ela nos tira toda a nossa característica, toda a nossa personalidade. Então, eu onde tive problema com a justiça, né? Onde eu quase fui morto também, né? Por motivo porque você perde a sua identidade, você perde a noção das coisas, e ali você vai se aprofundando cada vez mais. E ali é uma etapa, né, que a gente começa. Por exemplo, eu usava só o final de semana, né? Só o sexta, o sábado. Socialmente. É a mesma historinha de sempre. Só que durante esses 15 anos, nos 3 últimos anos, antes de eu ser internado, né, nessa clínica de recuperação, eu já estava bebendo álcool do México, esse álcool Zulu com suco de tanque. Eu já não estava nem trabalhando mais? Não estava mais trabalhando, já tinha perdido tudo. Então, durante esses 2, 3 anos da minha vida, que foi o fundo do poço mesmo da minha vida. Ele foi progressivo? Foi progressivo. Para quem ficava no final de semana só usando, né? Aí eu comecei a passar praticamente quase todos os dias.
né? Eu trabalhava com obra nessa época, então eu tinha que levar droga para me manter, né? Porque a necessidade do meu corpo precisava do meu psicológico, então eu praticamente vivia em função da droga. O dinheiro que eu fazia num bico de 300, 200 reais eu pegava já para consumir a droga. E aquilo foi me levando a cada vez mais, né, para o fundo do poço. E não tenho a outra alternativa a não ser uma pessoa que entra nessa vida, né, de drogadição que não seja um cemitério, uma cadeia, um sanatório. Então esse é o fim de quem... E me diz uma coisa, quanto tempo levou esse período dessa transição de só final de semana para chegar para você chegar e falar, olha, já me perdi? Quanto foi? Foi pouco tempo, foi pouco Mas tempo. Foi então muito rápido? Não, foi muito rápido. Foi em torno de 3 a 6 meses no máximo. Foi muito rápido. E ficou quanto período de tempo? 12 anos, 12 a 15 anos mais ou menos na droga. Então do início que você iniciou, já logo em 6 meses já dominou totalmente o meu psicológico, o meu corpo, o meu físico. Então, durante esses 3, 4 meses, foi o suficiente para mim já virar realmente um dependente químico, de perder toda uma noção e perder tudo aquilo que eu tinha em sonho, aquilo que eu tinha de objetivo. Perdeu tudo? Perdi tudo. Durante muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo. E desliga de uma forma de falar assim, já nada faz sentido? Nada faz mais sentido. Você não encontra mais sentido, né? Porque você vai encontrar sentido e felicidade e alegria nas drogas. Porque o mundo ali que você busca de sonhos da realidade não faz mais parte da tua vida, não faz mais sentido. Então você vai buscar o quê? A satisfação da droga, né? A sua alegria, de você não ficar mais inibido, você não ficar mais retraído. Então você passa a ter necessidade daquilo, fazer parte da sua vida. Então onde eu ia, por exemplo, eu ia numa festa de casamento. Você ia com essa namorada? Eu tinha que me levar. Não, a namorada. Exatamente. Ela era sua namorada. Eu ia no casamento não pelo aquilo que representava o casamento, mas eu ia para poder beber e dali usar droga, um aniversário. Teve o fato de minha filha fazer 1 ano de idade, eu deixei minha filha, que é a Pietra, eu deixei ela e fui usar droga. O aniversário rolando, bolo, aniversário, o pessoal me esperando para cantar o parabéns. Eu falei assim, vou ali e vou voltar. E não voltei. Fui voltar depois de 2 dias. Então essa é uma droga, ela é avassaladora. Né? E como foi essa aceitação de você falar, olha, preciso agora entender isso e buscar uma ajuda, um tratamento? Como foi esse momento de você cair em si? Primeiro, porque assim, eu tive um apoio da minha esposa, né? Que me ajudou muito hoje, antigamente era minha namorada, hoje é minha esposa, e a minha mãe também, né, que sofreu muito, porque o que sofre muito assim ao nosso redor são as famílias, o pai, a mãe, os irmãos que sofrem, porque eles passam a ter essa preocupação. Sim, a codependência. Mas chegou numa época da minha vida, nesses 3 últimos anos realmente, que foi assim o ápice de tudo, né? Eu vou até contar um testemunho aqui, posso contar em relação ao que aconteceu comigo? Claro, tá aqui, fique à vontade. A gente tinha um amigo meu que tinha roubado uma moto, né? E eu estava no bar, que não tinha sido eu que tinha roubado essa moto, até no entanto ele já faleceu, e eu peguei uma carona com ele. E eu estava no banco na garupa, né? Eu estava na garupa e os policiais estavam na perseguição dele, eu não vi. E aí, os policiais vieram, bateram na moto, nós caímos na moto, eu saí correndo, virei ninja na hora. Porque quando você tá drogado, você vira ninja, vê super-homem. Você não sente dor, não sente nada, você vai sentir depois. E aí eu subi lá perto ali do Heliópolis, dentro de uma caixa d'água. E eu me escondi ali, os policiais estavam atrás de mim. Né? E nisso eu me... Só não bate na mesa, porque senão... movimenta todas as câmeras. E aí o que acontece? Eu estava dentro dessa caixa d'água, eu fechei essa caixa d'água, e aí o policial viu eu entrando, né? E aí nisso que ele puxou a caixa d'água, ele arrancou a arma, quando ele foi atirar, apareceu uma senhora e disse assim, não faça isso que eu estou te vendo, que Deus tem um propósito na vida dele. Um anjo apareceu, né? Naquele momento, né? Foi o próprio anjo ali que se materializou naquele momento, porque Deus tinha um projeto na minha vida. E dali, na hora que eu desci, eu fui para a delegacia, e aí quando eu olhei no corredor, não tinha ninguém naquele corredor. A mulher, aquela senhorinha, sumiu, na verdade, né? E aí eu fui para a delegacia, e aí os policiais queriam falar que foi eu que tinha roubado, e a mulher falou, não foi ele, não foi ele, não foi ele. E aí quando eu voltei para casa, isso foi num sábado, e eu falei, chegou. Essa foi a última. O último veneno que eu vou tomar. Aí eu procurei pessoas para nos ajudar, que é o pastor Arlindo,
né? Minha mãe ligou para ele, pastor Alindo, acho que você deve conhecer, pastor Alindo lá da Igreja Unida. Liguei para ele para arrumar uma clínica, alguma coisa que eu pudesse ficar, né, sair do bairro ou para que alguém viesse me ajudar. Então eu peguei, comuniquei ele ligou para o pastor Robson e quando ele foi na minha casa ele disse para mim, né, em termos de profecia, e deu uma revelação que Satanás tinha aberto uma cova, declarado a minha morte, mas que Jesus estava dando uma oportunidade, que Deus estava me dando uma oportunidade de vida naquele momento. E ali eu fui para a clínica de recuperação, lá em Taubaté. E quando eu cheguei lá, fiquei durante 6 meses e com o pastor Robson, tive um tratamento, tive um grupo de apoio lá dentro, porque nós tínhamos um grupo de apoio lá dentro da comunidade terapêutica, né, pessoas que passaram por lá para nos instruir, para nos ajudar, tinha as laboterapias. Porque passa a ser tudo novo, né? Tudo novo, né? Então realmente recebi ali um tratamento psicológico, uma desintoxicação, porque a gente tinha que ter também e o lado espiritual. E graças a Deus isso aí foi em 2018. Então você fez uma conexão espiritual também. Também. Com essa questão, porque a gente, dentro lá dos 3 pilares que a gente fala, nós temos a questão que a espiritualidade, a fé, né, que entra a fé, o trabalho e o grupo de apoio. Sim. Depois que você passa por esse processo da recuperação de uma internação, sim, porque cada um tem um método, uma metodologia, que nem no meu caso, eu não precisei ficar internado numa clínica, mas eu fiz a minha internação na minha casa. Entendi. E criei uma metodologia para eu me recuperar. Sim. Até então eu estava achando que aquela ali eu ia conseguir baseado naquela, mas muitas vezes, dependendo do nível, do grau de cada pessoa, porque cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa é de uma forma, então a gente fala que não existe um tratamento único, universal, porque senão seria muito fácil, sim, né? Então eu acho que também dentro dessa conexão espiritual que você faz, do entendimento, da clareza de como você recebe, de como você entende, de como você fala assim de verdade em seu coração, preciso, sim, mudar, porque muitas vezes nós fazemos tratamento, ou a gente sabe das pessoas que vão para internação, que na verdade está ali só para enganar o familiar, ou de fato para passar umas férias mesmo, para poder falar, sabe de coisa, eu aproveitar me internar um pouco, que eu fico um período aqui, depois eu saio e aí volta para a vida normal. Então, sim, a gente acha que de você ter aceitação, entender que você necessita dessa ajuda, tanto de Deus, dessa parte espiritual, dessa conexão, para que você possa de fato ter uma mudança, porque senão é muito complicado a gente falar, eu sozinho vou conseguir, pela ciência eu vou conseguir. Não consegue. As pessoas que eu conheço que se recuperaram, que já tá 10, 20 anos de boa, não tem desejo, não tem mais vontade, não tem mais nada, todas se conectaram com Deus, com Cristo, com a igreja, que criaram um outro núcleo de vivência, sim, de convivência, de estar no local onde não tem pessoas falando daquilo. Verdade. Ele passa a viver, passa uma nova vida, tudo tem que mudar. Senão não faz sentido eu sair para uma internação e depois retornar para o mesmo lugar que, sim, eu vivia. Já não pode mais. Exatamente. Então, quer dizer, aí tem que fazer outras amizades, conhecer novas pessoas, e aí daí tem que fazer isso. Então, e fora depois dessa conexão que você teve espiritualmente, você teve que ter uma rede de apoio. Qual foi sua rede de apoio? Aonde eu encontrei, você tocou num ponto muito importante. E eu acho que quando nós temos essa fase de recuperação, quando nós temos essa autoanálise dentro de nós, porque nós começamos a analisar o que vai nos fazer bem pós clínica ou pós você estar numa clínica de recuperação. Por exemplo, eu encontrei a minha base espiritual primeiro na igreja. O meu escape foi na igreja. Para algumas pessoas que eu conheço, ele não foi para a igreja, mas ele foi fazer um esporte. Ele foi para o esporte. Foi fazer luta. Foi fazer corrida. Foi fazer... Então, assim, cada um... Criou uma metodologia. Criou, igual o senhor falou. Você falou um ponto... Criou uma metodologia de recuperação. De recuperação. Primeiro ponto, a pessoa tem que querer. Esse é o essencial. E deixar com que as pessoas trabalhem sobre a vida dela. Ela tem que permitir que as pessoas o ajudem. Tanto espiritualmente, tanto um psicólogo, como um psicoterapeuta, enfim, ou uma terapia. Né? Eu, quando eu saí, fiz 2 anos de psicologia. Eu fui tratado com uma psicóloga, né? Porque durante esses 2 anos, porque eu tinha traumas ainda em relação
do que eu tinha passado, né? Então eu tinha esses traumas e além do espiritual, eu tive que tratar a minha mente, a parte emocional, a parte do meu psicológico, como que eu ia se portar. Então o que eu tive que fazer? Primeira coisa, comportamento, né? Então a primeira coisa, eu me afastei dos velhos amigos. O rol de pessoas que eu tinha ao meu entorno, que era do passado, não que a gente tem que discriminar, que era o meio. Então, porque a família, eu quero falar uma coisa importante aqui para os pais, porque a família não faz mais parte da vida da pessoa que é usuário de droga. Ele não se preocupa mais. Porque você vê pessoas que estão no estágio de droga, mata pai, mata mãe. Então nós temos que tomar muito cuidado. Qual que é? Começar a ver, analisar o comportamento do filho. E os pais conhecem o comportamento do filho. A forma de falar. Eu ficava extremamente agressivo. Eu chegava a quebrar coisa dentro de casa. Às vezes teve situações a gente fazer alguma coisa dentro da minha casa. A gente tem que chamar a polícia. Então ela altera mesmo o seu sistema nervoso. Ela te altera o seu psicológico. Então tem coisas que você vai fazer que você, em sã consciência, você não consegue fazer. Então, primeira coisa, dica, a pessoa querer procurar uma ajuda. Segundo, a gente esquecer os velhos amigos, ter um novo hall de amizades, novos ambientes. Por exemplo, eu sempre joguei bola. Eu deixei, não dava mais, porque o ambiente que eu ia frequentar era um ambiente que me levava para tomar cerveja, para usar droga. E para eles tudo bem. Para eles tudo bem, né? Mas para mim não cabia mais. Então a gente tem que mudar o nosso ambiente, né? E sim procurar uma ajuda. Isso é de extrema importância. Por isso que o nosso grupo de apoio vai trabalhar com isso, né? E hoje nós temos 4 clínicas de recuperação que nós trabalhamos. E Deus faz essas coisas, né? Naquilo que você mais sofre, naquilo que você tem mais experiência, é onde Deus vai te usar. Né? Então a gente dá palestra, hoje a gente vai pregar nas comunidades terapêuticas. Pessoas que chegam na nossa igreja, né? A capelania. Lá o pastor André está aqui com a gente ali na comunidade remanescente. Quero mandar um abraço para todos os irmãos lá da igreja, da comunidade remanescente, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Então chega pessoas lá procurando uma ajuda. Então a gente tem aonde encaminhar essas pessoas e onde a gente tem aonde orientar essas pessoas. Né? Então não só a parte do dependente, mas a parte da família, que é um projeto que nós estamos montando, né? Que já está em andamento para que a gente ajude essas famílias. Antes da gente entrar nesse ponto, então teve a aceitação primeiro, depois essa conexão espiritual, depois o tratamento com o profissional que você falou que buscou ajuda na psicologia para tratar de traumas. Que é óbvio que esse é um tratado corpo, alma e espírito, né? E também aí quando falamos do corpo, é essa parte nossa mental, porque a gente acredita que tudo tá aqui, é daqui que procede todas as coisas. E aí depois disso, trabalhando com o serviço ao próximo, que aí é agora o novo projeto que vai entrar, né? Como que conta pra gente? Nós estamos com esse projeto. Até mesmo para que as pessoas que quando ouvir, ver, vai saber onde ir já buscar, para buscar ajuda, correto? Posso fazer aqui uma divulgação aqui? Fique à vontade. Nós já estamos num processo ali na Rua Anne 419, né? Que vai ser ali a sede. Onde que é? Ali na Rua Anne, em São João Clímaco. São João Clímaco. Ipiranga. Sacomã, Ipiranga. 421, não é 419, 421. Fica ali na Rua Anne, São João Clímaco. Nós estamos montando lá agora, a partir do mês que vem, a partir de novembro, nós vamos fazer ali o apoio do dependente químico e também com a família também, né? Certo. Então lá nós vamos instruir, nós vamos estar auxiliando, estamos informando ali para onde a gente vai estar enviando, se é para um CAPS, uma clínica de recuperação, vai ter acompanhamento psicológico, vai ter uma equipe por trás ali de assistente social. Por quê? Porque multidisciplinar, né? Multidisciplinar para nós começarmos a entender o problema da família também. Então, nós vamos a triagem, vai ter uma triagem ali para a gente começar a analisar. E de que dia vai ser? Vai ser semana. Nós vamos começar uma vez por semana. Vai ser na segunda-feira. Eu acho que a gente deve ter início de dia 3 ou dia 4 de dezembro. Às 19 horas. 19 horas. Das 19 enquanto isso vai sendo divulgado. Isso, a gente estamos preparando lá ainda, né? Vai estar. Depois a gente divulga nas redes sociais, tanto da Árvore da Vida. Se você puder divulgar pra gente lá, né? É aqui, ó, acreditar para transformar. Esse é o slogan da Árvore da Vida. Nós temos que acreditar, né, no nosso projeto, nas pessoas, no ser humano, para que elas venham ser transformadas. Então esse é um projeto que não só vai ser tratado, mas vamos ter esse acompanhamento da família também, né? Às vezes tem o pai, a mãe está com problema, a gente vai estar dando uma instrução, vai estar orientando, trazendo para a igreja, né? Tá ali arrumando de repente um trabalho, fazendo um currículo, encaminhando essas pessoas também, para que eles venham assim ressocializar novamente, né? E primeiramente, amar.
Se amar, esse é o mais importante, você amar a si próprio, né? Amar-se a si mesmo. A si primeiro, mesmo, para depois amar o próximo. Para depois você amar o próximo, né? Então esse é um projeto muito bacana, um projeto que vai se estender. Porque até fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Si mesmo. Si Como mesmo. Se você não se amar, você não tem como amar o outro. É o amor, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Se não tiver amor, de nada adianta. Então nós temos que, primeiro fundamento da nossa vida é amar. Então como nós amamos essas vidas, a gente se prontifica a ajudar elas. E hoje você está transformado. Hoje, pela misericórdia de Deus. Por isso que vai ajudar o outro a ser transformado. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor da igreja, né, pela misericórdia de Deus, onde as pessoas ali achariam que não tinha mais, porque eu era a ovelha da família, né? Então, mas a palavra de Deus vai dizer que as preparações estão no coração do homem, mas a última resposta ela vem do Senhor, né? Vem de Deus. Então, quando nós nos prontificamos, quando nós ali se dedicamos, e nós abrimos ali para que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, na nossa vida, Ele transforma. Então, resgatei a minha família novamente, minha esposa, minhas filhas, o meu pai, a minha mãe, né, os meus irmãos. Pra gente finalizar nosso bate-papo. Meu Deus, já passou muito rápido. Passa muito rápido. E pra gente finalizar, resumidamente, como tudo isso aconteceu? Você já contou que teve todo esse processo de ir para casa de recuperação, de ir para a igreja, de fazer tudo. Resumidamente, se fosse resumir em uma palavra ou numa frase, qual seria? Transformação de vida. Certo. Transformação de vida. Através de quem? De Deus. Tá. E assim, eu coloquei a minha família também. Eu tinha que dar essa volta por cima, eu tinha que dar, por exemplo, amanhã a gente vai fazer meu aniversário, eu vou completar 51 anos de idade. Então não vai ser os presentes, não vai ser a Ferrari que eu vou receber amanhã. É muito mais que isso. É muito mais que isso. A minha sogra, e fazia muitos anos que não tinha essa confraternização. Legal. Então Deus de te devolver transformado, restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a alegria verdadeira. É uma alegria que não tem explicação. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Bate-papo. Espero que depois, na hora que a gente for compartilhar, fazer os cortes aí dessa edição, nós vamos divulgar para que mais pessoas possam ver e ouvir essa história que inspira também outros, porque nós podemos dizer que as nossas histórias transformadoras inspiram outras pessoas também, que há possibilidade e é possível ser transformado também, para que possa viver uma vida normal novamente. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Abner, você é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo. Quero agradecer a todos ali também que nos ajudaram, ali a comunidade remanescente, a igreja, também quero ajudar muito. Mas eu quero deixar um recadinho assim para as famílias. Não desista do teu filho, da tua filha. Vou falar aqui. Então, a família, quero direcionar as famílias. Enquanto há vida, há esperança. Não desista dos teus filhos, não desista dos teus sonhos, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E venha nos procurar na Rua Anne, 421, em São João Clímaco. Nós estamos com o projeto já montado, venha nos conhecer, que através das nossas vidas ali, muitas almas, muitas vidas serão transformadas. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Obrigado. A gente que agradece. Obrigadão. Amém. Agora vamos falar para a produção, que nós estamos com um novo produtor, que tem que apertar o botão encerrar transmissão. Glória a Deus. Um abraço a todos. Abraço.